Candidato, bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Bom Temos dia, Trindade. um minuto e meio para uma conversa informal aqui ainda, antes do cronômetro começar a rodar a partir de 11h30 a meio-dia. A nossa entrevista, que é toda ela feita com base no plano de governo que o senhor protocolou na Justiça Eleitoral. A gente falava que para proteger a garganta nessa época de campanha com muita fumaça é difícil, hein, Lúdio? Muito fumaça, tempo muito seco e o ar irrespirável, um ar nocivo para a população. Então, assim, muita água, muita hidratação, dormir à noite com o quarto umedecido, quem não tiver aquele umidificador de ar, molhar a toalha para deixar no quarto e a gente tomar muita água ao longo do dia, porque as doenças respiratórias, elas se elevam muito nesse período de seca. Aproveitando que o senhor é médico, vou tirar uma dúvida aqui, que é uma dúvida de muitos dos nossos telespectadores. Aquela toalha molhada, funciona mesmo? Funciona, porque a toalha molhada, ela vai trocando, umedecendo o ar aos poucos. Então, água, quando não tinha esses umidificadores, eu molhava o chão do quarto todinho, deixava o chão molhado, toalha molhada, amanhecia seco. Seco, ou seja, umidificou o ar vai evaporando e vai melhorando a umidade do ar. Funciona assim. Então, tiramos aí, pelo menos antes da nossa entrevista, já uma dúvida importante. Uma dúvida médica. Principalmente na saúde da nossa população. Nesse período são muitos os questionamentos. Funciona, não funciona? O umidificador é importante ou não? O ar-condicionado derruba ainda mais a umidade do ar. A gente tem que se cuidar bastante. Agora sim, ó. Faltam 8 segundos para a gente começar de fato e verdade a nossa entrevista. A gente sempre bate um papo informal antes do cronômetro começar a rodar e começa agora. Lembrando você que todas as perguntas são feitas com base no plano de governo que foi apresentado pela coligação na Justiça Eleitoral. Candidato, aqui no plano de governo do o senhor cita em criar um programa intersetorial para a redução de acidentes de trânsito. O que seria esse programa? Bom, primeiro, assim, é importante dizer que acidente de trânsito hoje é um problema de saúde pública em Cuiabá. E nós precisamos prevenir os acidentes de trânsito. De que forma prevenir os acidentes de trânsito? Por meio desse programa intersetorial. Porque nós queremos mapear todo o trânsito da cidade e identificar onde os acidentes acontecem mais. Porque há uma frequência maior de acidentes em determinados pontos do trânsito da cidade. Então, identificar esses pontos e, por meio de engenharia de trânsito, de medidas às vezes simples, que não geram custo elevado para a prefeitura, nós prevenirmos a ocorrência de acidentes de trânsito em determinadas localizações da nossa cidade. Então, esse é o sentido desse programa que nós queremos colocar em funcionamento em Cuiabá. Além, é lógico, de todo o esforço que nós precisamos ter de melhorar o trânsito da cidade por meio dessas medidas inteligentes que facilitem o fluxo e deem segurança à população. Trabalhando também, lógico, e a gente precisa enfrentar essa questão, colocar o dedo na ferida, que é do transporte público em Cuiabá, que precisa de muita melhoria, porque hoje é precário, poucos ônibus que dizem ter ar-condicionado, mas não tem, as pessoas viajam com janela fechada, muitas senhoras, crianças passam mal por conta do calor e da falta de ventilação, ônibus superlotados. Nós temos que enfrentar esse problema também para que a população utilize o transporte público, mas um transporte público de qualidade. Cuiabá tem um número elevado de motos do trânsito, esse número cresce a cada ano, mas não temos corredores para motociclistas, como, por exemplo, em São Paulo, Salvador, Belo Horizonte. E também, quando a gente compara as ciclovias de Cuiabá com cidades de Mato Grosso, Sinop, Sorriso, entre outras, o nosso número é muito inferior a estas cidades. Existem propostas para criar esses corredores e essas ciclovias na capital? Trindade, e você disse bem, a maior quantidade de acidentes acontecem com pessoas em motocicletas. Então, nas vias estruturais da cidade, nós precisamos ter no nosso horizonte a possibilidade de implantar os corredores exclusivos para motocicletas. Agora, é lógico, fazendo isso com um estudo cuidadoso para que a gente faça disso uma política pública que dê segurança de verdade para os motociclistas na nossa cidade. Mudando um pouco de assunto, o senhor fala também agora na pasta da saúde, ampliar o número de agentes comunitários de saúde, garantindo a cobertura dos territórios, priorizando a população socioeconômica mais vulnerável. Quantos coagentes nós temos hoje e o que seria o ideal na avaliação do senhor? Trindade, você
tocou numa questão que é importantíssima. Cuiabá deveria ter mais de 1.400 agentes de saúde. A cobertura da saúde da família hoje em Cuiabá, que é onde os agentes comunitários de saúde atuam, não passa de 50% da população. Então, nós temos menos da metade do número de agentes comunitários de saúde necessários. Tem duas pautas importantes que eu preciso dialogar com os agentes comunitários de saúde. A primeira é o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos agentes comunitários de saúde, com a proposta antiga da mobilização dos agentes, que está parada e não avança. Quero aqui deixar o meu compromisso de, assumindo a prefeitura, nós acelerarmos e aprovarmos o plano de cargos, carreiras e vencimentos para os agentes comunitários, porque são servidores públicos importantíssimos para a nossa cidade, para a base da saúde, porque o agente, ele é responsável por aproximadamente 150 famílias. Ele visita todos os dias essa família ao longo do dia. Ele é um morador do bairro. Então, é ele quem identifica as pessoas que têm pressão alta, que têm diabetes, que estão sendo medicadas ou que não estão sendo medicadas. É o agente que identifica uma criança que está com dificuldade no seu desenvolvimento, desnutrição, problema crônico de saúde. Então, ele é o elo entre a comunidade e o sistema de saúde. É a base da pirâmide assistencial. Então, nós temos que fortalecer e ampliar. Nós queremos chegar a 1.470 agentes comunitários em Cuiabá, assegurando cobertura total junto com as equipes de saúde da família. Bom, mas como fazer isso? O Ministério da Saúde, agora em abril, publicou uma portaria nova que atualiza os parâmetros para a cobertura de saúde da família. Cuiabá tem 110 equipes hoje. O Ministério da Saúde já colocou à disposição da nossa cidade a possibilidade de termos 312 equipes de saúde da família. Então, eu quero, ao longo dos 4 anos do mandato, chegar à cobertura total da nossa população com 312 equipes de saúde de família aqui em Cuiabá. Porque o que isso... E aí nós vamos buscar os recursos lá no Ministério da Saúde. São mais de 200 milhões de reais por ano para dar conta dessa tarefa. Lembrando que hoje a saúde movimenta na atenção primária, lá nos postos de saúde, na saúde da família, apenas 80 milhões de reais por ano. Então nós vamos triplicar o valor na atenção primária. Por quê? Porque aí eu vou ter 312 médicos, 312 dentistas, 312 enfermeiros, 624 técnicos de enfermagem, e nós vamos ter mais de 1.400 agentes de saúde atuando na comunidade. Para quê? Quando a pessoa precisar de médico, ela não ter que ir para a UPA, ficar horas e horas e horas esperando para ser atendida e às vezes não sendo atendida. Para a pessoa precisou, vai no posto de saúde e no mesmo dia ser atendida com qualidade. O médico atendeu, pediu um exame, pediu um especialista, a pessoa sair do posto de saúde com a consulta com o especialista marcada, com o exame marcado e com o retorno para o médico de família reavaliar a pessoa, fechar o diagnóstico e instituir o tratamento adequado. Cuiabá, Trindade, é a capital do Brasil onde tem a maior demora para realizar exames, consultas e cirurgias. Na média, 190 dias. As pessoas ficam esperando para fazer uma consulta. Outras capitais, vou citar o exemplo de Recife, esse prazo é de 4, 5 dias. Ué, por que lá pode e aqui não pode? Eu sou médico, tenho 28 anos de dedicação à saúde pública, trabalhando lá nos postos de saúde. Eu, quando atendia no posto o paciente, eu tinha um livro preto meu, que eu terminava o atendimento, eu ia ali no livro, e já marcava, Dona Maria Ferreira, a senhora vai voltar para consultar comigo novamente tal dia, tal hora, para ela não ter que ir para fila, para madrugada, esperar para consultar comigo de novo. Consultou uma vez, já sai da consulta com tudo marcado, para a pessoa não ficar correndo para cima e para baixo, meses e meses e meses, sofrendo atrás da solução de um problema de saúde. Uma pessoa com pedra na vesícula vai na UPA, com dor, porque a dor é muito forte, tem que tomar injeção, o médico avalia, dá uma injeção e vai procurar o posto de saúde. Aí ela fica 2 anos tentando consultar no posto, tentando consultar o cirurgião, tentando fazer o ultrassom, tentando marcar a cirurgia e toda semana indo 1, 2 vezes por semana na UPA para tomar a injeção. Ela falta ao trabalho, ela sofre, o sistema de saúde gasta muito mais dinheiro assim e não resolve o problema das pessoas. Se alguém no nosso mandato, eu sei o que fazer, sei como fazer, Trindade. A pessoa chegou na UPA, está com crise de cólica na vesícula,
O médico vai atender, vai avaliar, vai internar num leito de observação, vai pedir a transferência para um leito hospitalar de retaguarda. Nós vamos reativar o antigo Hospital Municipal e Pronto-Socorro de Cuiabá, ampliar os leitos lá. Lá tem uma capacidade ociosa hoje que precisa ser aproveitado. Porque o que a gente vai fazer? A pessoa deu entrada na UPA com crise de vesícula, ela vai ser internada, aí o cirurgião vai avaliar ela vai fazer ultrassom, ela vai fazer o risco cirúrgico, vai fazer a avaliação com o anestesista, vai operar e vai voltar para casa. No espaço de 4, 5 dias, eu resolvo em definitivo o problema dela. Com os recursos que a saúde já tem. Eu não preciso de mais recursos, até porque eu vou economizar essas 30, 40 idas dessa pessoa sofrendo na UPA para poder tomar a injeção. Com os recursos que a gente já tem, trazendo no tempo para o presente, eu consigo resolver os problemas de saúde que a população tem. É assim que eu quero governar a nossa cidade. Cuiabá tem graves problemas sérios em várias áreas, mas o principal problema de Cuiabá hoje é a saúde. E aí, assim, eu me apresento com muita humildade, com muita responsabilidade, com esse caminho que eu percorri, tendo a caneta de médico. Eu quero que a população me dê, sabe, a oportunidade, com a graça de Deus, de ter a caneta de prefeito para fazer a saúde funcionar. Nós vamos fazer a saúde funcionar em Cuiabá. Eu sei o que tem que ser feito, sei como fazer, e nós vamos fazer isso junto para ter em Cuiabá uma saúde digna, de qualidade para atender a nossa população. O senhor cita também ainda da questão da saúde, garantir o atendimento ao pré-natal. Esse atendimento hoje, ele não está sendo realizado de forma correta pela prefeitura? Infelizmente não, viu, Trindade? E aí assim, ó, qual é a parcela da população mais importante de uma cidade? As crianças da concepção até 6 anos de vida. Porque é nesse período que a criança forma todas as suas conexões neuronais, nervosas, para o desenvolvimento dela ao longo da vida adulta. Então ela precisa, nessa fase da vida, ela precisa ser bem alimentada, ela precisa de estímulo na creche, na escola, no pré-natal, na educação, e ela precisa de afeto. E o começo disso é o pré-natal, o acompanhamento pré-natal. A saúde pública em Cuiabá hoje só consegue dar cobertura de pré-natal para 30% das gestantes, Trindade. 70% não fazem o número mínimo de consultas que precisam fazer, porque não tem médico no posto de saúde, porque não tem ginecologista para atender a gravidez de médio e alto risco. Então eu quero fortalecer o pré-natal. Essas 312 equipes é para que a gestante engravidou, ela vá ao posto de saúde, ela faça o acompanhamento. Todo mês vai ter uma consulta com o enfermeiro, uma consulta com o médico. Quando ela chegar a 28 semanas, ela vai passar a ter uma consulta a cada 15 dias. Quando chegar a 36 semanas, ela vai fazer uma consulta por semana. Nesse intervalo de tempo, ela vai fazer todos os exames laboratoriais que precisam ser feitos rapidamente, não vai demorar. Ela vai fazer ultrassom em todos os momentos que precisa fazer ultrassom para que a gravidez seja uma gravidez saudável e a criança nasça saudável, com um peso adequado. Nós queremos colocar em prática uma lei, Trindade, que eu aprovei quando eu fui vereador em Cuiabá. Eu aprovei uma lei que assegura a toda gestante em Cuiabá a saber exatamente onde será o parto dela. Ela vai receber da Secretaria de Saúde um documento até o 2º trimestre da gravidez que vai dizer a ela, olha, o seu parto será nesta unidade hospitalar, será lá no Hospital Geral Universitário, ou será lá no Hospital Júlio Miller. É lá que você vai buscar a assistência ao parto quando chegar a hora do parto, e a equipe do posto vai acompanhar essa gestante ao longo de todo o período pré-natal. A criança nasceu, a prefeitura vai dar um enxoval para a família, para a mãe e para a criança. Muitas famílias têm dificuldade de ter aquele enxoval para os primeiros dias da criança. Então nós vamos ter um programa, nasceu uma criança em Cuiabá, essa mãe e essa criança serão presenteadas com um enxoval para as primeiras semanas de vida. Aquela equipe de saúde lá do posto vai visitar a mãe e a criança na primeira semana de nascimento. Nasceu, vai para casa, a equipe vai lá na casa para ver se está pegando o peito, se está amamentando certinho, se está tudo bem com a gestante, se está tudo bem com a criança, para a gente cuidar desde o início da vida das crianças. Tem um problema que se chama icterícia, que é quando a criança fica amarelinha. Se você não identificar isso rapidamente e instituir os cuidados que precisam ser instituídos rapidamente,
a criança pode ter um problema sério de desenvolvimento ao longo da sua vida. Então, é esse cuidado no início que nós vamos fazer desde a concepção para a gente proteger a vida e as famílias. Essa estrutura toda para esse atendimento diferenciado vai ser centralizada em um local ou o senhor pretende descentralizar levando aos postos de saúde? Ela será descentralizada em todas as unidades de saúde. E ao longo de 4 anos nós teremos 312 equipes de saúde da família, que vão atender inclusive com horário estendido, até um horário da noite, até 9 horas da noite. Ela será feita também para aqueles casos que exijam acompanhamento especialista por 30 equipes multiprofissionais em saúde, que vão ter ginecologista, pediatra, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, outros especialistas para dar o cuidado à mãe. Nós vamos reabrir as policlínicas de Cuiabá que foram fechadas, a Policlínica do Cochipó, a Policlínica do Planalto, a Policlínica do CPA1, vamos ampliar a Policlínica do Pedra 90, vamos ter uma policlínica nova na região oeste, outra na região do Osmar Cabral, e nós vamos ter 2 unidades novas. Nós vamos ter um centro de referência da saúde da mulher, que é aquilo que for atendido no posto de saúde pela equipe de saúde da família, que exigir acompanhamento especializado, a mulher será acompanhada nesse centro de referência, que terá especialistas, que terá ginecologista, que terá endocrinologista, que terá os exames necessários, ultrassom, Papa Nicolau, ressonância, tomografia, todos os exames que forem necessários para o cuidado da saúde da mulher. E nós vamos implantar em Cuiabá, finalmente, depois de vários candidatos a prefeito prometerem isso ao longo de todas as eleições, o Hospital Infantil e Maternidade Pública de Cuiabá, porque Cuiabá não tem uma maternidade pública, tem que ter uma maternidade pública. Tinha há 20 anos atrás, no antigo pronto-socorro, hoje não tem mais, então nós vamos instalar em Cuiabá um hospital materno-infantil. Mudando um pouco de assunto, mobilidade urbana. Não vou nem chegar na tarifa do BRT, porque essa tarifa já rendeu bastante, mas o senhor fala em asfaltar os 300 quilômetros que faltam de ruas e avenidas da capital. Mas uma das coisas que travam esse avanço do asfalto é a rede de esgoto, que não está seguindo a velocidade que deveria pelo contrato da Águas Cuiabá. O senhor pretende reavaliar esse contrato, estender o prazo? Como que será essa conversa para que não seja feito o asfalto e depois o corte para a rede de esgoto? Sim, esse é um problema que, inclusive, em todas as reuniões nas comunidades que eu tenho feito, em toda a caminhada minha, as pessoas têm falado muito da questão do esgoto em Cuiabá. Então, assim, Trindade, primeiro, nós vamos buscar parceria com o governo federal, com o governo federal do presidente Lula. Eu já conversei com o ministro-chefe da Casa Civil, que é responsável pelo PAC, pelo Programa de Aceleração de Crescimento, porque a gente precisa trazer recursos para Cuiabá para recuperar a malha viária pavimentada, que está deteriorada, é uma buraqueira sem fim e não é tapa-buraco que resolve. O que resolve é recapeamento de qualidade. Para depois a gente fazer o recapeamento, a gente ter manutenção preventiva para não ter buraqueira em Cuiabá. E as vias não asfaltadas em Cuiabá, o IBGE, por exemplo, diz que nós temos mais de 500 quilômetros que precisam de asfalto em Cuiabá. Então nós estamos propondo 300 quilômetros e fazemos isso ao longo do tempo em parceria com o governo federal gradativamente, para não ser aquela coisa só de discurso de campanha de candidato que aparece em época de campanha prometendo que vai asfaltar 100% da cidade e depois não dá conta desse compromisso. Com a Águas Cuiabá, nós vamos sentar à mesa porque a gente precisa discutir várias questões. Primeiro, o avanço da rede de esgoto. Precisa ir no mesmo ritmo que a prefeitura. Não tem sentido a prefeitura fazer um asfalto novo e 3 meses depois a Águas Cuiabá destruir o asfalto para fazer rede de esgoto. Esse planejamento tem que acontecer junto. Mas há outros problemas sérios. Por exemplo, a ligação das casas. A rede de esgoto que está sendo feita em Cuiabá, a Águas Cuiabá faz a rede e já começa a cobrar uma taxa de 90% da conta de água das pessoas. A conta de água de uma pessoa sai de R$100 no mês seguinte é 190. Dobra o valor da conta de água, porque a Águas Cuiabá colocou a rede. Só que a Águas Cuiabá não ligou essa rede
a casa da pessoa. Ela, inclusive, obriga a pessoa a fazer essa ligação. E como Cuiabá cresceu de uma forma desordenada ao longo do tempo, nós temos muitos bairros em Cuiabá em que a casa está num nível inferior ao nível da rua. Como é que você vai fazer para bombear o esgoto, para o esgoto chegar à rede? Eu quero saber quanto que a empresa Águas de Cuiabá já arrecadou com essa taxa de esgoto e como que ela está utilizando esse recurso. Porque assim, se a pessoa não estiver recebendo as condições adequadas, a ligação na rede, para poder pagar a taxa de esgoto, ela não tem que pagar por um serviço que ela não está recebendo. E essa taxa de 90%, a gente precisa rever esse valor, porque é um valor muito alto, sacrifica a população trabalhadora. Eu estive, semana passada, visitando uma família lá no Santa Laura 2, uma mãe de 37 anos, que não consegue trabalhar, ela tem um filho de 17 anos, o Marcos, que tem uma deficiência, tem um filho de 7 anos, que é o Lorenzo, e tem uma menina de 3 anos, que é a Lorena. Nenhum deles conseguiu vaga em creche ao longo da vida dela. Ela mora de aluguel. Ela paga aluguel, ela paga luz e ela paga água. Toda a renda do marido dela, que trabalha de bico, porque não tem carteira assinada, e do benefício que o filho recebe de 17 anos com deficiência, quase toda essa renda vai para pagar aluguel, água e luz. Então nós temos que baratear a conta de água em Cuiabá, nós vamos criar em Cuiabá um programa de moradia popular. Nós queremos, é uma meta ousada, e nós vamos fazer isso em parceria com o governo federal, construir 20 mil casas populares em Cuiabá, casa de qualidade para essa família, por exemplo, deixar de pagar aluguel e morar numa casa de qualidade, onde tem asfalto, onde tem a rede de esgoto, onde tenha iluminação, onde tenha área de lazer, casa de alvenaria, bem ventilada, bem arejada, para as pessoas viverem com a dignidade que as pessoas vivam, sem ter que pagar parcela, ou se tiver que pagar uma parcela, seja uma parcela de 70, 80, 90 reais, que caiba no bolso da pessoa, em vez de ela ter que pagar um aluguel de 450, de 700 reais. Nós queremos moradia com energia solar, porque a conta de luz vem R$300. Nesse calorão, as pessoas não conseguem, mesmo que ela dê conta de comprar um ar-condicionado, ela não consegue ligar o ar-condicionado toda noite. Então, ela dorme no calor. Ela dorme no calor. Porque se ligar o ar-condicionado, vai pagar uma conta de luz que ela não dá conta de pagar. Então, assim, a gente quer energia solar nas moradias de Cuiabá. Para quê? Porque aí a conta de luz, vai, ao invés de 300, ela vai ser R$60. Uma economia de R$240, que dá para comprar arroz, feijão, óleo de soja, brinquedo para as crianças, roupa para as crianças. Nós vamos buscar recurso também lá no governo federal. Por isso é importante, Trindade, a parceria. Eu, Lúdio, prefeito, não quero saber de briga política, não quero saber de divisão, esse partido é aquele partido, não. Eu quero parceria, eu quero sentar à mesa com o governador do estado e, junto com ele, pensar as ações em conjunto. Quero sentar à mesa com o presidente da República, junto com o presidente, pensar as ações em conjunto, porque eu vou precisar buscar recurso lá do governo federal para construir todas essas casas. Cuiabá não pode ter um prefeito que fique xingando o presidente, que fique brigando com o governador. A população já sofreu muito com essa brigaiada. Nós precisamos de parceria, de serenidade, de firmeza, buscar todos os recursos e todo o esforço que a gente puder ter para poder realizar os direitos da nossa população em todas as áreas. E voltando à questão do saneamento, nós vamos sentar na mesa com a Águas Cuiabá para poder rever toda essa questão que envolve a conta de água e a rede de esgoto. Tem um outro detalhe. Toda pessoa, mesmo que ela não consuma água, ela paga 10 metros cúbicos por mês. Eu recebi reclamações de pessoas, olha, se eu só consumo 3 metros cúbicos, por que eu tenho que pagar 10? Tem que rever isso no contrato com a Águas Cuiabá. Você tem que pagar aquilo que você consome e não aquilo que você não Chamada consome. taxa mínima. Essa taxa mínima, assim, quem consome menos tem que pagar aquilo que consome. Ora, o sistema tem que conseguir se manter sem depender dessa história de taxa mínima, porque o saneamento, a rede de água onde já tem, o custo dela já foi absorvido há muito tempo, então não tem por que a pessoa ficar pagando taxa mínima todo mês. Taxa de lixo, o senhor pretende rever? Bom, a taxa de lixo, assim, primeiro, que não deveria existir. Não deveria existir taxa de lixo. A população paga IPTU. O IPTU, o Imposto Municipal, que deveria servir para dar conta de tudo. Foi aprovado em uma lei federal, há alguns anos atrás, acho que 2021 ou 2022, que exige dos municípios a cobrança da taxa de
da taxa de lixo. Só que em Cuiabá está sendo feito de um jeito muito desorganizado. E eu, sinceramente, vou criar as condições para que a gente subsidie essa taxa, porque a mesma lei permite o subsídio, que a prefeitura arque com a parte importante dessa despesa que as pessoas teriam que pagar. E se tiver que ter taxa, essa taxa vai ser baixinha, e quem não tiver condições, a parcela da população trabalhadora, se a gente puder subsidiar e a prefeitura arcar com isso, para isso não ir para os custos das famílias, a prefeitura assumir. Esse é um compromisso meu. Rio Cuiabá é uma demanda que chega bastante aqui e que eu senti falta na maioria dos planos de governo dos 4 candidatos, ações mais efetivas com o Rio Cuiabá. O lixo, né, nós temos um estudo do FMT que 4 toneladas de lixo vão para o rio por mês, e também a preservação daquela área de 100 metros entre o rio. Eu vi nos planos de governo o contrário, querendo utilizar aquela margem do rio para uma ciclovia ou para um parque, em vez de preservar o que a legislação manda. Qual que é a ideia do senhor para o Rio Cuiabá? Assim, Trindade, no meu plano de governo, nós vamos recuperar as áreas de preservação permanente das zonas de interesse ambiental de Cuiabá. Nós temos 3 áreas que são importantíssimas. Primeira, Rio Cuiabá. Essa área de preservação permanente do Rio Cuiabá de 100 metros, nós temos que recuperar ela. Nós temos que plantar 1 milhão de árvores em Cuiabá para recuperar as áreas de preservação permanente, que é aquele limite do rio que tem que ser arborizado e não tem que ter nada ali embaixo. Não está no meu plano de governo, está no plano de governo de outros candidatos, fazer asfalto onde é área de preservação permanente, uma coisa completamente sem sentido. A gente nesse calorão sem fim, com o risco de daqui a alguns anos não ter água mais para a gente, ter candidato que fica dizendo que vai fazer 50 asfaltos novos, e aí você vai ver onde é o asfalto, é na margem do rio, de todo o rio Cochipó, na margem do rio Cuiabá. Comigo não tem essa história não. A área de preservação permanente será preservada. Então é a área do rio Cuiabá, o rio Cochipó. Isso está no meu plano de governo. O rio Cochipó abastece 40% da população da cidade com água. E o rio Cochipó está degradado desde lá, desde o véu de Noiva, que é onde ele começa no território do município de Cuiabá. Então nós temos que recuperar toda a mata ciliar, toda a área de preservação permanente, para o rio Cochipó voltar ao ser o que era antes. O rio Cochipó era o rio dos balneários, tinha água limpa, as pessoas iam para o rio nos finais de semana para atividades de lazer. Hoje ainda há, inclusive, uma resistência, as pessoas conseguem ainda lá no Cochipó do Ouro, todo final de semana você vai lá, as pessoas estão tomando banho no rio Cochipó. Então nós temos que recuperar o rio Cochipó também. E a outra área é a área do Ribeirão do Lipa, que hoje sofre com a especulação imobiliária. O Ribeirão do Lipa também abastece a cidade com água. A gente precisa cuidar dessas áreas de preservação permanente em Cuiabá. Nós temos que aumentar o número de parques em Cuiabá, mas recuperando as áreas de preservação permanente. E parque é a unidade de conservação. Área para quadras, para campos de futebol, essas coisas, a gente tem que buscar outros lugares para ter espaço de lazer para a população, mas não em área de preservação permanente, até porque assim, olha o que a gente está vivendo em Cuiabá hoje. Olha esse ar que a gente não está respirando, olha esse ar impuro, olha as queimadas, olha o tempo seco. Nós temos que enfrentar isso como um problema concreto. Cuiabá é a única cidade do Brasil, ou melhor, tem 15 capitais no Brasil que não tem um plano de enfrentamento das mudanças climáticas. Então nós temos, onde tem árvore em Cuiabá, nós temos que preservar, e onde não tem, nós temos que recuperar. Agora, não é só plantar árvore, você tem que plantar e tem que zelar. Porque a árvore, a muda ela precisa ser regada, ela precisa de água o tempo todo. Então nós temos que ter uma zeladoria em Cuiabá que cuide daquilo que for plantado nos espaços públicos, nos canteiros centrais, nos parques. Eu quero parque na região do Cochipó, eu quero parque na região oeste para as pessoas terem verde para visitar. Eu quero o Morro da Luz revitalizado como um parque. Morro da Luz revitalizado como um parque, é exemplo do que é o Parque Mãe Bonifácia, para as pessoas terem um espaço de lazer. E o Morro da Luz está no centro da cidade, abaixo do Morro da Luz está o lugar mais quente de Cuiabá, que é a Prainha. Então nós precisamos cuidar de todas essas áreas, esse é o meu compromisso. Temos pouco tempo, candidato, mas eu tenho mais uma pergunta que é sobre o lixo que vai para o Rio Cuiabá. O que cai no Rio Cuiabá para no Pantanal.
É possível criar barreiras para que esse lixo que cai no rio Cuiabá não avance ao Pantanal? É possível criar barreiras, mas é principalmente possível, Trindade, a gente buscar experiências, e eu tenho uma experiência que está sendo desenvolvida lá em Tangará da Serra, chama Coopertão, uma cooperativa de reciclagem, de catadores e catadoras, que fazem um trabalho belíssimo de reciclagem dos resíduos sólidos do lixo lá em Tangará. A gente quer trazer essa experiência aqui para Cuiabá, para que Cuiabá tenha coleta seletiva de lixo, para que o lixo orgânico vire composto, vire adubo para a população da cidade, para hortas urbanas, para horta no quintal de casa, para hortas comunitárias, e para que os resíduos que não são orgânicos possam ser reciclados, porque aí a gente evita a necessidade, evita o volume de lixo que vá para o rio. Tem que construir as barreiras? Tem. E não é caro você construir barreira para evitar que o lixo chegue até o rio. Agora, é melhor a gente evitar que o lixo chegue até lá. E a forma de fazer isso é por meio da coleta seletiva, de melhorar a qualidade da coleta, de fazer educação ambiental nas escolas com as crianças, para a gente saber separar adequadamente o lixo dentro de casa. A prefeitura tem um programa de estímulo à compostagem. É um projeto, inclusive, que eu desenvolvi como deputado em algumas residências, assim, belíssimo. As pessoas têm horta medicinal em casa, e horta com salsinha, com cebolinha, com hortelã, para poder utilizar, com manjericão, para poder utilizar no seu dia a dia. É um custo baixíssimo e que dá qualidade de vida para as pessoas. 11h58, virando agora para 11h59. Candidato, o senhor tem 30 segundos para se despedir da nossa audiência. Trindade, te agradecer e agradecer a você que está nos assistindo. Com a graça de Deus, com muita força, com muita alegria, eu espero o seu voto, o seu apoio. Lúdio, prefeito 13, para governar para toda Cuiabá, em parceria, sem divisão, e mudar para melhor a vida da nossa cidade. A minha vice é a Rafaela Favro, uma jovem mulher jornalista que vai protagonizar todas as políticas em defesa das mulheres. Nós teremos metade do nosso secretariado ocupado por mulheres para dar poder de verdade às mulheres em Cuiabá. Vamos juntos mudar a nossa cidade. Juntos, com a graça de Deus.